Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Dependendo do horário em que você está vendo esse vídeo, quando falamos de maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre a maçonaria e seus ritos. Hoje nós iremos abordar e falar um pouco sobre a disciplina na maçonaria e a suspensão dos direitos maçônicos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando um like, fazendo um comentário, para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo do canal. Ficaria muito grato se assim nos ajudasse. Bom, o maçom também, ele responde por uma ação disciplinar. Isto perante o tribunal maçônico. E pode até ter seus direitos maçônicos suspensos. Existe aí inúmeras apelações, até através de ações cíveis, que julgaram improcedente os pedidos de anulação e do ato de suspensão dos seus direitos maçônicos. Em alguns colegiados jurídicos, foi consignado que o apelante, no caso o maçom que apela, teve os seus direitos suspensos enquanto pendente de ação disciplinar perante o tribunal maçônico. Tudo isso foi feito em virtude da prática de violência física, da prática de violência moral contra outro irmão, ou até pessoa de sua família. Portanto, através do ato disciplinar previsto no Código Disciplinar Maçônico, esta pessoa foi suspensa do direito e apelou civilmente, mas perdeu. Os desembargadores que julgaram estes processos entenderam que, como a maçonaria ela é uma associação civil de livre criação e com funcionamento e organização, que pode redigir os seus próprios estatutos e regulamentos. Além de explicarem os desembargadores que o ingresso dos membros devem ocorrer de forma voluntária, mas o respeito e a sujeição às normas maçônicas possuem um caráter impositivo. Portanto, as turmas que julgaram esses recursos, elas esclareceram que o apelante, certo? No caso dos maçons, eles estão sujeitos às sanções disciplinares aplicadas pela entidade nacional da maçonaria, que é o seu tribunal maçônico, em razão da sua hierarquia federativa previsto no Estatuto da Associação Maçônica. E com isso, a turma negou o provimento a todos esses apelantes. Portanto, como podemos verificar, a maçonaria é uma pessoa jurídica de direito privado, na modalidade de associação civil sem fins lucrativos, e que tem um registro regular. Portanto, a princípio não teria imunidade tributária previsto da Constituição Federal, né? Por esta razão. Podemos afirmar, portanto, que desde o início dos tempos se tem buscando um modo de regulação, de regular as relações entre pessoas, né? Bom, isso é normal, que através do contrato social passou a unir estas pessoas através de um contrato social para unir em benefício mútuo a cada um.
devendo, portanto, as pessoas, nestes casos, abrirem mão de uma parcela de sua liberdade, para que se possa viver em comunidade, que sem isso não haveria como haver leis, haver polícia, segurança, etc. Portanto, tais leis devem ser redigidas de modo a que todos devam agir com responsabilidade e que cada qual deva se responsabilizar pelos seus atos. Pela lei se diz ser o homem uma pessoa natural, que, ao ser concebido, já poderia perceber seus direitos. Mas ele, ao nascer com vida, já seria objeto de vários deveres e de direitos, para que nada vai escapar do fisco, daquela fúria arrecadatória do governo, do intervencionismo estatal. Quando o homem corre o risco de perder tudo, e que tem ele vai se arriscar menos. Por outro lado, quando ele pode limitar o risco a uma parcela de seu patrimônio, ele vai tolerar se arriscar mais. E isso foi feito pelos holandeses há muito tempo, que, sem querer, criaram a ideia do que é uma pessoa jurídica. E o modo de uma pessoa natural limitar em parte seu patrimônio, que pode ser arriscado em um dado empreendimento, sem contudo comprometer e de toda a estrutura patrimonial familiar. Não vai haver, portanto, o comprometimento disto. Nós podemos observar, com tudo isso, que o mundo de hoje, sem pessoas jurídicas, deixa de arrecadar impostos significativos para o governo federal. Além do fato de que, não havendo trabalho, muitas empresas são fadadas a fecharem suas portas. Tal exemplo a gente tem e pode observar com o efeito da pandemia da Covid-19, que, após esse seu período, muitas empresas vieram a fechar suas portas. E que, com a falência dessas pessoas jurídicas, se tornou um quadro alarmante que veio assim descortinar na economia mundial. Portanto, chegou-se ao ponto de se intervir até mesmo judicialmente na atividade econômica. De tudo isso veio o Estatuto da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, que veio da medida provisória 881, para ver se as pessoas se arriscariam mais para gerar mais prosperidade, o que não chegou a ter tempo de ser medido por conta da situação excepcional gerada pela pandemia do Covid-19. E nesse contexto, a pessoa jurídica, ela seria uma ficção, um ente imaginário que se forma pelo contrato social, pelo qual as pessoas naturais que o compõem atuam nos rumos de alguns objetivos traçados, de modo a que, se deles não se desviarem desse propósito, não haja aí uma responsabilização dos indivíduos. Mas, no entanto, a pessoa jurídica, ela surge todo esse contexto, através de um fator de limitação de responsabilidades, que somente poderia ser superado em caso de fraudes. O que, na normalidade, se o Estado arrasou o seu negócio por conta de atos de responsabilidade, a priori, você não fraudou nada, você foi vítima. E você estaria protegido pelo o véu que separa a pessoa física da pessoa jurídica. Na maçonaria também não é diferente. A maçonaria é considerada como uma pessoa jurídica.
não está diferenciada desses conceitos, que de acordo com os estudiosos, surgiu nesse contexto, através desse contexto surgiu a maçonaria, que a maçonaria conseguiu se equiparar à pessoa jurídica, e pela necessidade também de que os indivíduos que atuarem na maçonaria de modo discreto, também pela a intensa perseguição, olhe bem, lá no nazismo já se perseguia demais a maçonaria, perseguia a ordem maçônica em toda a Europa. E os maçons, por cautela e pelos seus ideais e no cumprimento de seus fins sociais, que é o de aperfeiçoar o ser humano e das atividades benemerentes ou benevolentes, de modo que no cumprimento de tais fins se possa atuar em conjunto para que não se retalhe quaisquer de seus membros numa gestão regular de suas atividades. Portanto, ela veio a tornar-se regular através de uma pessoa jurídica. Inúmeros livros maçônicos que se vê por aí, eles dão conta do papel fundamental da maçonaria em movimentos como Inconfidência. No Brasil, a maçonaria ela atuou no movimento como Inconfidência Mineira, a abolição da escravadura, em defesa dos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. E, além de muitas outras ações de benevolência que discretamente seus membros praticaram sem esperar de qualquer outro reconhecimento, de forma que cuidou-se de uma associação civil sem fim lucrativo como pessoa jurídica. O fato é que pela legislação brasileira, a maçonaria ela poderia ser entendida como uma pessoa jurídica de direito privado interno. No entanto, a maçonaria não é composta pelo Estado, não tem direito público na sua composição e nem na composição do seu capital social. Também ela não é gerada, ao menos nas potências que aqui atuam, como filial, o satélite de alguma organização internacional. Na maçonaria, embora ela receba receita de captação de valores, através das mensalidades ou doações e outros valores, o fato é que não há lucro em tudo isso, não há dividendos em tudo isso, não há partilha de valores apurado entre seus membros, de forma que essas receitas elas não têm caráter comercial, e sim um caráter empresarial sem fins lucrativos. Por tudo que nós falamos, tudo que foi exposto, nós podemos confirmar e dizer que a maçonaria não se constitui como uma empresa, mas sim como uma associação sem fins lucrativos. Isto porque a maçonaria ela não vem a desenvolver lucro. A maçonaria não visa apenas atingir as suas finalidades. Ela se difere de uma fundação, porque não reúne bens, e sim pessoas para o desenvolvimento de uma atividade comum. E que não, por não ser uma empresa empresarial, não vai visar lucro. A maçonaria, como qualquer outra associação, é registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, além de pautar no que está estabelecido em seus estatutos ou contratos constitutivos, dentro das suas obrigações e em conformidade
com as normas jurídicas gerais que obrigam a todos os cidadãos, conforme é regido lá na lei dos registros públicos e na própria Constituição Federal e também no Código Civil. A Justiça já deliberou no sentido de que a maçonaria e suas lojas maçônicas, seus orientes, são associações civis que podem ser livremente criadas, ostentando liberdade sob sua forma de organização e funcionamento. De forma que a maçonaria detém plena liberdade de redigir seus estatutos, de suas normas, que vão ali reger as suas relações com os seus associados e que, optando por se integrarem, associa-se mediante a sua adesão voluntária e deve, portanto, sujeitar-se às regras estabelecidas pela entidade maçônica. Por que então estamos dizendo tudo isso? Porque se refere, só se pode punir alguém se tiver respaldo, for regularmente escrito. De forma que, estando a maçonaria revestida da legalidade e da legitimidade, pode e deve impulsionar procedimentos ético-disciplinar a todos os seus associados. Alertamos, portanto, que a ordem interna da maçonaria não pode, como qualquer pessoa jurídica, contrapor-se à legislação do país ou à ordem constitucional, de forma que deve assegurar em seus procedimentos a ampla defesa e o contraditório, e vedar, portanto, a discriminação. Também podemos afirmar que cada loja maçônica ela vai regular e disciplinar seus direitos e obrigações, além dos seus deveres, de acordo com o seu estatuto social, que deve ser adequado à realidade da sociedade e das mudanças legislativas, de forma que todos os seus membros devem atuar de acordo com as finalidades sociais propostas em seu estatuto, para não haver responsabilização de seus membros individualmente, sejam os gestores que detêm o poder da direção, seja os próprios obreiros que não detêm esse poder. Outro ponto importante que se salientamos é no sentido de que os templos maçônicos, mesmo não praticando mesmo que a maçonaria não pratique culto de qualquer natureza, elas possuem imunidade tributária garantida e no artigo 150, inciso 6º, letra B, da Constituição Federal de 88. Isto porque é vedada a União aos Estados e aos municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre o templo de qualquer culto. E a maçonaria está incluída aí. Portanto, esta garantia constitucional abrange também os templos maçônicos. Isto porque, em sendo o nosso Estado um Estado laico, dispensa maior proteção a uma religião em particular e vem a tolerar todas as religiões que não ofenderem a moral e nem aos bons costumes, de forma que, graças a esta inteligência, tem-se aceito aí também que os templos maçônicos sejam consideradas como lojas de culto para isentar a maçonaria da tributação. Para finalizarmos, podemos dizer que a maçonaria, obedecendo os princípios da ampla defesa e do contraditório, poderá sim suspender
os direitos maçônicos de seus membros, mediante um processo ao Superior Tribunal de Justiça Maçônica, para que seja homologado e que vai determinar as sanções cabíveis de acordo com o Código de Ética Disciplinar Maçônico, conforme lá está disposto nos artigos 79 e 80 do Regulamento Geral da Federação. Já se demanda mais de 20 minutos, para não ficar muito cansativo, meus irmãos e irmãs e amigos. Vamos ficar por aqui. Nos comprometemos e em breve lançar outro vídeo falando de algum assunto sobre a maçonaria. Tríplice e fraternal abraço a todos vocês.